Capítulo 14. A regeneração de Frederico. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Samantha, assim como Miguel, recuperava-se do tratamento que fizera, não só do corpo perispirítico, de suas falhas com as drogas, mas da mente, para que não lembrasse mais a dor causada às pessoas, cujos aflitivos casos redundaram em morte por asfixia, enforcamento e assassinato. Sabendo que o esquecimento do passado, conforme as dores que havia causado, não seriam fáceis a ela, lembrara que Deus lhe oferecia, como a todos, uma nova chance por meio de nova encarnação para encontrar-se novamente com aqueles a quem ferira na vida passada e refazer-se daquele mal, curando-se assim em reencarnações sucessivas. Só não estava aceitando o tempo em que teria que ficar ainda naquele plano. Procurava elevar-se ao Pai com pensamento de esperança e amor ao próximo, para que as lembranças perniciosas não a levassem a entregar-se ao extremo desespero, atirando-a novamente nas sombras. Mas não desejava servir nem ser útil. Ficava ela agora imaginando os companheiros em infortúnio. Por que Frederico fora levado às sombras? Por que Miguel, seu assassino, sofrera menos? Chegou-se então próximo a Sebastião e aguardou por uma audiência. No momento que o administrador da colônia apresentou-se frente a ela, abraçando-a ternamente e reanimando-a, ela também sorriu e pediu para irem a um lugar à parte. Sebastião obedeceu e, alegre, perguntou gracejando: "Que tantos encontros me ofereces, pequena filha?" "Ora, irmão Sebastião, só desejo fazer-vos uma pergunta." "Sei, filhinha, estou a brincar." "Pois não, o que desejas?" "Perdoai se estou sendo insensível ou até alcoviteira, mas gostaria de saber sobre Frederico e também sobre Miguel." Porque Miguel, que fez o que fez a Frederico, não foi para as mais profundas escuridões do vale, ficando nas sombras somente, e veio para cá tão mais rápido que Frederico. E porque esse último, que somente quis se vingar, caiu tão profundamente? Minha filha, venha, sentemos abaixo daquela amoreira. Vamos conversar sobre isso. Em primeiro lugar, cada um de nós deve vigiar os próprios atos e não pensar nos atos alheios. Em todo caso, como isso te fará reconhecer a justiça divina, terás que advir que cada indivíduo é avaliado pelos sentimentos de sua alma, pelo bem que fez durante sua caminhada terrena e pelas flores de caridade que antes semeou. Miguel foi levado por ti a inalar as substâncias maléficas que fizeram dele, mais tarde, um assassino. Por carinho a ti, deixou-se lubridiar. Fez imensa força para deixar o que lhe estava destruindo sem, porém, receber a alegria de ficar completamente restabelecido. Tu, mais do que ninguém, sabes que, não havendo um pouco de equilíbrio no ser humano viciado nessas substâncias, muito difícil será não ter ele uma recaída, por motivos até banais. E foi por isso que Miguel fez o que fez. Depois, se arrependendo terrivelmente desse mal, pela separação que teve do pai, seu grande amigo e consultor benéfico, chegando este em mais elevadas moradas divinas, porque cada um vai para o local que escolheu, conforme a maneira como viveu na terra. Frederico não teve lá esta mesma sensibilidade com o ser humano, porque foi, por muitas vezes, cruel com sua própria esposa, infiel, deixou-se levar pelos arroubos da carne, permitindo que ela viesse a chorar quase todas as noites em sua alcova, abandonada. Humilhou-a, largou-se no álcool, também droga maléfica quando ingerida em demasia, batendo naquela a quem deveria ter o cuidado de proteger. Não era correto com os negócios, deixando muitos na pobreza absoluta por sua irresponsabilidade. Não matou, mas destruiu corações. Então, como vês, minha irmã, as coisas às vezes não são como parecem ser. Perecendo pelas mãos do seu rival, Frederico não descansou enquanto não o destruísse, alimentando a vingança existente no coração do cavalariço Andrade de Troyon, cujo ato final foi subir ao gabinete do patrão para roubá-lo, deixando a culpa recair sobre Miguel.
Assim, acabou sujando-lhe o nome honrado. Essa foi a causa do desencarne do teu ex-companheiro da juventude, que, por dias inesgotáveis, no vale em penumbras, ficou a implorar a Deus que a verdade fosse revelada aos tios e à mulher amada. Por fim, depois de chorar a perda do esposo de Florence por ele próprio, Miguel fez questão de ir pessoalmente retirá-lo das trevas obscuras. Fazendo o bem e dedicando-se ao próximo, nosso amigo conseguiu reestruturar-se, como agora o vês. Enquanto não foi buscar-te, minha filha, ele não descansou. Em todo o nosso passado revisto pelo Pai amado, o amor é o que mais pesa na balança para a eleição da felicidade. Agora entendi, irmão Sebastião. Peço que me desculpe essa interrupção em vosso trabalho. Estarei sempre aqui para redimir as tuas dúvidas, querida ave do paraíso. Por que esse nome? Brinco. Já sei, estou sempre nos ares, voando e olhando para baixo para ver as deficiências alheias, sem desejar trabalhar. Sei que isso é uma falta minha. Mas, em breves dias, talvez comeces a visualizar melhor tua conduta, sem que eu venha primeiro chamar-te a atenção. Um dia de paz para ti, com muita alegria no trabalho aos regenerados. Quanto tempo terei ainda aqui nesta colônia? Depende de ti, filha. Como? Quanto maior a falta, maior o tempo de regeneração. Muito ainda tens que aprender. Mas como Miguel conseguiu tão cedo partir para ver Amsterdã? Tão cedo? Não basta os 50 anos para ele, filha? Miguel recupera-se logo pelo amor de seu coração e sua consciência no bem. Ah, desculpe-me então. Tudo bem, filha, mas lembre sempre do que falei anteriormente. Depende de teu livre-arbítrio a tua recuperação. Trabalhando, servindo e estudando, com essas 3 lições e humildade, o ser encaminha-se retamente ao objetivo que deseja alcançar. Contudo, falou fixando-se nos olhos de Samantha. A inveja é um mal que nos corrompe. Santifiquemos nossos atos com o vigiar a nós mesmos. Samantha estremeceu. Uma onda de calor subiu-lhe à cabeça. Como fora imbecil, como fora fraca, jamais sairia novamente a perguntar pela intimidade das pessoas dali. Contudo, notara que era realmente inveja que sentia. Não ficaria por tantos anos ali naquela colônia, servindo como verdadeira doméstica. Esse era o respeito que devia a si mesma. Sairia dali de qualquer maneira, não estava aturando aquela vida de regras, não teria a paciência de Miguel, nem a resistência, nem a coragem, e voltando a Sebastião, disse alterada: Desejo sair daqui, não quero mais permanecer. Tira-me, tira-me desse lugar odioso, meu trabalho acaba aqui. Mas recém começaste, e por tua vontade, filha. Sebastião preocupou-se e pediu auxílio a outros instrutores que passavam. Alterada, ela começou a gritar: Salve-me, odeio esse lugar, odeio, vou fugir. Abram os portões. Com o sinal de Sebastião, o irmão Matias, que também tratava de Frederico, apareceu, apaziguando-a com passes magnéticos e aplicações de raios neutralizantes. Samantha adormeceu e foi levada ao leito interno do hospital. Em reunião noturna de todos os responsáveis pela Colônia Esperança, o diretor, os instrutores e orientadores, os médicos e os psiquiatras, todos reunidos, comentavam seu destino. Sebastião, a meu ver, falou decidido o médico psiquiatra. Temo que a única saída é o reencarne da jovem. Há anos tenta controlar seus instintos aflitivos, mas vê-se que não consegue. É aflita, impaciente e nos últimos dias não controla sua própria língua com os pacientes desta casa. Até finalizou ontem o dia metendo-se em atrito com um dos nossos funcionários. Atirou-lhe uma cadeira e despejou todo o conteúdo no chão, em que mantínhamos os produtos para a limpeza fluídica dos incapacitados, no setor da restauração psíquica do perispírito. Colocamo-la, assim alterada, nas salas próximas ao laboratório e a mantivemos sob controle, com medicação tranquilizante. Achávamos que com o trabalho que havia escolhido se reabilitaria.
e hoje acontece esse desconforto. Sinceramente, em vez de colaborar consigo mesma, ela se perturba e aos outros. Desfaz o que estamos pacientemente refazendo. Desenvolver na mente do ser alienado a restauração do equilíbrio com a lembrança das mais divinas qualidades morais, gravadas em seus perispíritos, recomeçando com eles na audição dos textos evangélicos e no reaproveitamento desses ensinamentos por meio de atitudes diárias. Sim, trataremos de analisar com o plano maior o que faremos com ela, já que o tratamento que fez não a despertou para o equilíbrio. O que não podemos fazer é mandá-la de volta ao vale, nem poderíamos. Isso não seria justo nem humano, concluiu Sebastião. Conversemos com Samantha no que ela acordar. Mas ela deve estar ciente que, encarnando nessas condições, irá colher provações futuras enquanto encarnada, falou Anacleto. Ora, Miguel se entristecerá. Miguel não é responsável pelos atos da moça. Esse caminho ela está escolhendo sozinha. Sua rebeldia é extrema. Só com a reencarnação obterá resultados, refletiu Justino. A reencarnação de Samantha deverá ser escolhida pelo plano maior. Os mentores auxiliarão e farão seu novo corpo de carne. Sim, mas aceitará ela os preceitos pedidos pelo Pai e com eles se armará de boa vontade para a nova vida? Perguntou Matias. Bem, isso saberemos amanhã. A reunião está terminada. Descansemos por um pouco e voltemos depois aos nossos labores. No dia seguinte, Samantha, quando acordou, foi chamada à sala de Sebastião, que a aguardava com todos os instrutores que eram responsáveis por seu estado. Depois de se cumprimentarem, Sebastião, sorrindo, lhe falou: Samantha, minha filha, ontem estávamos estudando teu caso. Depois de muito refletirmos, instruídos pelos mentores maiores, cuja reunião iniciou com a palavra de nosso querido irmão Matias, teu psiquiatra nesta casa, que nos explanou toda a tua estadia aqui, vimos que deverias, se assim te aprouver, levar em conta que, de todas as iniciativas que poderias dispor, a mais afável e talvez a mais apropriada seria a tua reencarnação. Samantha elevou as sobrancelhas como a inquirir a todos. E como chegaram a essa solução? Devo saber, não tem esse direito? Por favor, minha filha, leve esse assunto como aproveitamento para teu espírito e não como afronta que estamos te fazendo. Todos aqui somos amigos teus e jamais desejaríamos que te sentisses pisoteada por nós ou desejando vos despejar da colônia Esperança. Ela endireitou-se na cadeira e respondeu: Bem, se esse caminho for o melhor para mim, confirmo-o como solução correta. Mas como se processará o feito? Teremos que nos reunir mais vezes para decidirmos. Tudo decorre em várias etapas, talvez não tão rápidas como desejarias. Por certo, não poderás reencarnar tão cedo, pois, em primeiro lugar, temos que escolher teus pais e saber se eles te aceitam como filha. Em segundo, será estudado teu próprio aparelho de encarne, depois as provas que tereis que passar para teu aprimoramento. Significativamente, nós queremos dizer-te que isso é positivo para não deslizares novamente para o abismo que te trouxe até aqui. Temos que pensar que família estruturada te levaria para o aproveitamento da reencarnação. Bem, nem imagino quem possa ser. Se minha mãe, tão boa, não teve essa vontade férrea de livrar-me das drogas. A ausência paterna é grande causadora de dramas familiares. Com pais desejosos de firmarem-se na educação moral da criança, o alicerce estará formado. Sabem, gostaria de renascer na terra junto a Miguel. Ele seria a pessoa apropriada para me tratar. Miguel? Mas ele tem outras atribuições no momento. Oh, sim, faz-me lembrar o passado. Deve estar atrás daquela. Anacleto, mais que rapidamente, concluiu a frase. Sim, daquela bela senhora que tanto ama, cujo desencarne se fará seguidamente. Sendo a reunião transferida para a semana que entraria, retiraram-se todas da sala.
No entanto, Justino, referindo-se a Samantha, falou a Sebastião: Vi seu sorriso de vitória, Sebastião. Penso que sua revolta talvez não tenha fim. Sim, aguarda ser esposa de Miguel na reencarnação que terá. Mas, se ele estiver de acordo, ela será sua filha. Anacleto, no dia seguinte, procurou por Miguel. Miguel, tenho uma bela notícia para te dar. Qual? Estou curioso. Encontrei alguns de teus parentes, teu tio Onofre e teu avô paterno Hernandes. E onde estão eles? Estarão bem? Tenho-lhes saudades, foram pessoas excelentes comigo. E minha avó? Olhando a esmo, Miguel apertou os olhos como que se quisesse retirar dele aquelas lembranças de infância mais ternas, quando tantas vezes sentira-se agraciado com o olhar de amor de sua avó paterna. Ah, minha avó, lembro que era diferente das mulheres de hoje, Anacleto. Muito acostumada à submissão, meu pai me contava que era como se ganhasse um brinde quando era convidada a fazer algum passeio que apreciasse, porque sempre fazia as vontades de todos em casa, nunca as suas. Meu pai puxou por ela. Achava-a sacrificada com os afazeres domésticos. Via-a acordar pela manhã, fazer o lanche matinal para todos, seguir arrumando a casa, cuidando dos dois filhos homens, ainda pequeninos, para mais tarde levá-los ao jardim para brincarem e se distraírem, sem desligar-lhes o olhar para que não caíssem em algum canal. Depois ia fazer o almoço, quase não se sentava à mesa, servindo e levantando-se a todo momento para apanhar alguma coisa que faltava, um talher, um pouco mais de água, etc. Depois lavava tudo e quando ia sentar-se um pouquinho para descansar, meu avô a chamava para tirar-lhe as botas, cortar o fumo para seu cachimbo, enquanto ele, prazerosamente, continuava a ler seu jornal. Minutos depois, torcia o nariz, vendo que algo não estava bem limpo na casa, saindo para o clube a jogar. E a trajetória continuava, quando voltava muito tarde para o jantar, retornando a sair para os pubs noturnos e depois a se entreter com as mulheres belas e prazerosas que estavam ali, vigiando as saídas dos homens para chegar-se aos mais abençoados por fortuna. Ah, papai nunca quis me dar detalhes, somente apegou-se mais à minha avó, e penalizou-se de tal forma dela que, ao crescer um pouco, começou a ajudá-la nas lidas da casa, enquanto que Onofre, seu irmão, tal qual o pai, aguardava suas saídas noturnas para distrair-se com ele. Por tudo isso, Dalila reserva um lugar nas altas paragens, meu irmão. De certo modo, ela sacrificou-se, mas pelo que sei, jamais abriu a boca para queixar-se dos caminhos que escolhera, agradecendo a Deus o lar, os filhos, a casa confortável e a aventura de ser sempre cheia de vida, com forças para trabalhar e assim vencer suas atribulações. Sim, ela foi generosa e paciente com o esposo e com o filho. Pelo que me informei, ela foi mais que isso. No entanto, o esposo e o filho. Bem, estás me deixando intrigado, meu amigo. Por que esse suspense? Fale. Bem, já disseste como eram teu avô e teu tio. Sabes que a lei divina cobra a cada qual seu erro. Sabes também que, assim como vivemos enquanto encarnados, assim retornaremos ao túmulo, com as mesmas necessidades, sentindo as mesmas ânsias e, deveras, continuando a fazer o que sempre fora para nós um vício. Tua avó, pobrezinha, muito chorou a ausência do esposo ao leito conjugal, e muitas noites emendou ela com o dia para vê-lo voltar a seus braços, temendo perdê-lo sem jamais ter-lhe dito qualquer coisa que o fizesse refletir melhor. Penso que nada gostarás de ver sobre a vida espiritual deles no momento, só se muito desejares. Anacleto, tu sabes como me sinto ansioso para saber como estão. Se eles não estão bem, é meu dever ajudá-los. Pois, então, gostaria que fosses diretamente ter com Sebastião para reveres, se ele te der licença, o atual momento dos dois homens que tens interesse, pois somente assim poderás despertar em teu coração o desejo supra e eterno que somente no amor reside, para retirá-los de onde estão.
E Sebastião tem algo a te perguntar. Pediu a tua presença lá. Preocupo-me, Anacleto. Sinceramente, fico mais atormentado agora do que estava antes sem ter notícias deles. Miguel despediu-se do instrutor e subiu rapidamente as escadarias que o levariam a ver Sebastião. Ao bater à porta, o diretor da colônia adiantou-se em dizer: Entre, meu filho. Ó, Sebastião, sabias que estava vindo? Senti tua preocupação. Contudo, não creio que logo agora que estás programado para deixar essa colônia, diretamente aos braços de quem tanto amas, tu irás deter-te aqui por mais tempo. Seria assim tão grande teu coração e tão dirigido ao bem? Cheguei um dia, logo que chegaste, a imaginar como te sairias no trabalho que estavas endereçado a fazer, e vejo que te saíste muito bem. Queres partir para retirar os 2 homens que sempre estiveram desviados das leis do Pai, do lugar onde se encontram? Mas poderás deixar conosco essa missão, filho. Ora, Sebastião, por quem sois? Se já me conheces um pouquinho, eu não irei tranquilo saindo daqui para os braços de minha alegria, deixando meu avô e meu tio abandonados no umbral, sem adverti-los que estão errados. Para mim, foram ótimas pessoas. Brincavam comigo, conversavam. Meu avô contava-me suas aventuras no mar, sempre com um cachimbo na boca. E eu ficava maravilhado, sentadinho à frente da lareira, com o pensamento longe, ao sabor das ondas e das suas grandes aventuras marítimas. Como agora poderei estar bem sabendo que eles não estão? Isso realmente é o amor que nos comanda, não? No entanto, meu filho, tu deves saber que cada indivíduo tem seu livre-arbítrio, tanto quando encarnado como desencarnado, e por muitas vezes chegamos-nos próximo a eles, mas dizem que não estão dispostos a deixarem o lugar onde se encontram, mas sim desejam lá permanecer. Os interesses interiores de cada indivíduo não fosse imprescindível auxiliá-los e usarmos o remédio com dose necessária para tal fato, podem não ser os mesmos nossos interesses. Se ao estendermos as mãos, ao largarmos tudo para retirá-los dos tormentos morais, eles não desejarem ouvir-nos enraizados nos vícios que estão. Nossa espera poderá ser angustiosa e levar longos anos, meu filho. Compreendo, mas não poderei ao menos tentar? Faço questão disso. Venhas ver com teus próprios olhos. Acabei de rever suas vidas, sentindo-te recluso a esse fato. Mas não entendo que tanto mal eles fizeram. Apesar de seus deslizes, tinham um bom coração. Sebastião mostrou a ele no imenso telão a paisagem noturna que encobria as velas da velha Amsterdã. Dentro daquela penumbra, 2 indivíduos, caminhando em algazarra, corriam atrás de uma donzela, perseguida por um encarnado que a assediava. Apesar de estar voltando do trabalho diário, a jovem, cansada, pedira para que ele deixasse aquele encontro para a noite seguinte, quando ela sairia mais cedo da fábrica. Mas o homem, instigado pela volúpia dos 2 desencarnados, não a deixaram em paz, arrastando-a para um local ainda mais escuro. Pare, Reinaldo, respeita-me. Estou caindo em cansaço, pedia ela. Não estás dizendo-me a verdade. Vens de outros braços, não é correto? Não, estava trabalhando em horas decorridas e estou exausta, não vês? São 10 da noite e preciso ir para casa. Não, vadia, pertencerás a mim, querendo ou não, agora. Miguel, vendo aquela cena, desviou o olhar, baixando a fronte. Sei, Sebastião, apesar de vê-los simplesmente como nuvens escuras e mal cheirosas, sei que aqueles 2 são eles, sinto-os. Meus parentes estão vampirizando. Sim, e como vês, parte da culpa é da pessoa que se interessa pela jovem, e que, aliás, atendendo às insinuações de Hernandes e Onofre, deixou a esposa em casa, mas a maior culpa é daqueles que se dispõem a seguir pelos bordéis, onde grande parte dos desencarnados se encontram, viciados nos tormentos de outrora, quando se fixavam somente em manter o corpo satisfeito, com as aventuras longe do sagrado sacramento do lar. Miguel perguntou: Mas eles não têm estado nesta colônia? Não são atendidos ou nunca foram atendidos pelos instrutores daqui?
O livre-arbítrio os leva aonde querem, sendo que já foram chamados a permanecerem aqui, mas se achavam tão massacrados pelos desejos que preferiram viver vagabundeando nas ruas, sentindo seu próprio mau cheiro, maltrapilhos, começam a se transformar em verdadeiros vultos escuros, sem rosto, a vampirizar todo e qualquer indivíduo que não sabe vigiar suas atitudes. Há quantos anos estão assim para se transformarem em arautos do mal? Faze tuas contas, meu filho. É, faz muito tempo, sim. Não seria o caso de levá-los à reencarnação? A esse ponto chegaste. Agora lê-se também meus pensamentos, meu filho. Mas antes usemos tua boa vontade para que lhes sejam dado uma oportunidade de ver-te e lembrar dos afetos que tinham no passado. Quem sabe se por amor eles possam renunciar ao mal? Completou Miguel. Sim, no entanto, a hora de Florence não demora. Tentarei, pedindo ao Pai que nos auxilie nessa tarefa o mais rápido possível. Antes, preciso saber com exatidão qual o tempo que ela ainda terá na Terra. E quanto ao tratamento com teus parentes, Simeão se encarregará de seguir-te. Obrigado, Sebastião. Tens sido um verdadeiro pai para mim. Nos dias que se seguiram, novo grupo formou-se com a chefia de Simeão para a árdua tarefa endereçada a Onofre e Hernandes. Saíram preparados para a trajetória noturna, com ele, Miguel, Florencio, ainda não tão preparado quanto o amigo e Anacleto. No caminho, Miguel ia fazendo oração a todos os seres ali, até saírem da área mais pesada e, já próximo, pôde ele admirar a terra e sua beleza azul. Ali a paisagem se transformara. Desceram, levitando os viajantes, até começarem a enxergar a cidade adormecida de Amsterdã, a querida pátria de Miguel, que a distância parecia tão pequena, mas de uma beleza fora do comum. O céu estava límpido, com suas estrelas muito brilhantes a cintilar e a lua resplandecente, como enorme bola de neve prateada, iluminava o mar tranquilo com suas ondas, batendo nas rochas, fazendo aquele rumor tão conhecido de Miguel. Uma saudade imensa o fez relembrar-se das noites em que saía caminhar com seu pai, sentindo a brisa fresca a acariciar seu rosto, e derramou algumas lágrimas de saudades. Depois atravessavam brumas escurecidas do caminho até alcançarem o piso da sua terra querida, visualizando o umbral daqueles espíritos que não os percebiam e por ali descansavam, vestindo trajes copiados de sua época, quando ainda na matéria. Miguel, olhando sempre a tudo e a todos, via pessoas com roupas revestidas de pedrarias e fitas, velhas e sujas, já se desmembrando ainda do reinado dos Luíses. Há quantos anos perambulavam aí esses infelizes, sem se darem conta que há uma vida melhor quando nos desligamos da matéria? Adiante, nobres austeros, doges de Veneza caminhando lado a lado com as mãos postas atrás das costas, conversando e queixando-se da vida. Outros, além, combinando o assassinato de chefe de polícia. Alhures na penumbra que se fazia, indivíduos iludindo com promessas que não poderiam cumprir a traficantes encarnados, amarrados a ferros que gritavam e lançavam anátema aos soldados que os prenderam. Outros combinavam um grande tráfico pelas ilhas da Colômbia até o Ceilão, e isso aludiam a encarnados ali que bebiam. Todos esses desencarnados do umbral terrestre estariam se infiltrando nos pensamentos dos encarnados para admitir-lhes essas ideias. Miguel penalizava-se. Estivera, por todos aqueles anos, aprendendo sobre o amor ao próximo, mas não entendia por que as criaturas das sombras tinham o livre-arbítrio para armarem os mais terríveis crimes, se já estavam desencarnados. O tráfico de drogas realmente se conduzia de acordo com as mentes ali perversas, mas também desconhecedoras do mal que estavam fazendo. Os próprios traficantes encarnados estavam ligados como por fio telefônico às mentes daqueles infelizes ali, que muito entendiam do crime, aceitando todas as sugestões por eles enviadas, alegrando-se pelas ideias que consideravam fantásticas e vindas de suas próprias mentes.
E Miguel pensava: como o ser humano é iludido sem saber. Se, quando encarnados, soubéssemos que nossos pensamentos infelizes e déspotas são capazes de atrair todo o pensamento dos seres inferiores que geram a mesma qualidade de pensamento. E o pior é que esses mesmos pensamentos, reestruturados e energizados, se transformam em matéria densa. Ó, ainda bem que Samantha não continua neste umbral, pervertendo almas ingênuas. Capítulo 15. Em reparação espiritual. Vinde a mim, todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Simeão, acompanhado de Florêncio, Anacleto e Miguel, chegam à cidade, atrás dos dois familiares esse último, que, nervoso, esfregava as mãos. Onde estarão eles, Simeão? Certamente em algum desses bares. Devem fazer o que suas rotinas almejam. Achas também isso, Florêncio? Certamente, respondeu o franzino moço que mais se parecia com um padre franciscano pelo tipo de barba e corte de cabelo, e sua careca tradicional bem acima da cabeça. Mas não deveríamos primeiramente procurar por Reinaldo e a jovem que se perdeu com ele? Vampiros não são os temíveis obsessores que atraímos com nossas falhas kármicas, em épocas diversas. São voluntários sugadores das forças anímicas dos que bebericam o álcool e usam outros vícios, transformando-se em potências absolutas dessas forças, que são pratos cheios para esses desafortunados que não conseguem crescer nem sair de onde se encontram, por sua infelicidade. Como borboletas rodopiando em volta da chama, apoiam-se nos encarnados para que não se sintam com forças para abdicar do mal, coisa que eles, os desencarnados, consideram ser imensamente salutar para seu equilíbrio. Pobres almas, em seu eterno egoísmo negro, ali se perdem, fixam-se e se transformam nisso que vimos no dia de ontem, ainda na colônia. E visualizando um pub noturno, Simeão, refletindo, insistiu: precisamos começar por este bar. Tenho aqui a intuição definida. Vejamos. Marquem bem o nome, porque temos mais alguns para ver durante a noite toda. Entraram. Cheiro forte de fumaça dos cachimbos, cigarretes e até de ervas perniciosas enchiam o ar, permanecendo ali uma nuvem pesada, como imensa neblina. Homens conversavam e riam-se contando casos de pescadores, piadas escandalosas e comentando sobre as mulheres proibidas que eles próprios estavam tentando excluir de seus afetos, perturbando a harmonia do lar e até causando muitos desastres familiares. Riam-se como se aquilo fosse extremamente natural, explanando sobre a posição das mulheres que conquistavam e seus apelos ao amor. Nuvem escurecida pousava sobre suas mentes, e ali, no centro de toda aquela desarmonia espiritual, plantados como moscas ao mel, Hernandes e Onofre, com imensidão de companheiros desencarnados, apreciavam as conversações, inalando prazerosamente os odores do fumo e do álcool. Simeão, nós os encontramos na primeira parada. Até quando ficarão aqui? Perguntou Miguel, impressionado com o que via. Penso que seguirão para o lar daquele que melhor lhes convier. Como assim? Escolherão aquele que lhes vão trazer maior prazer na noite, meu irmão. Não poderei retirá-los daqui agora e conversar com eles? Certamente que me ouviriam. Não terás condições, porque estarão envolvidos com o pesadelo em que estão entrosados. Como então poderíamos auxiliá-los? Precisamos aguardar por eles ali fora e depois segui-los-emos até a próxima aventura. Ao amanhecer, quando o ébrio que os levar estiver adormecendo, faremos o que for necessário para que te vejam, e então tentaremos conversar com eles. Mas, desde já, te advirto, não será fácil. Somente com muito amor ou com a bênção dos céus é que poderemos obter êxito.
Não é de uma hora para outra que vergaremos uma vara velha e dura, insensível ao vento. Está bem. Aguardemos então, concluiu Miguel, suspirando profundamente. Quando Paulino, ébrio, saiu da taberna com o pensamento refletindo a paixão pela esposa de Gumersindo, os dois zumbis o acompanharam, expulsando os demais desencarnados, com socos, dizendo que seriam eles dois que o seguiriam. Aprazeiravam-se com o pensamento fixo e invigilante do rapaz, que, imaginando acordar Erundina, faria todo o possível para desvirtuá-la com a traição ao esposo, pobre trabalhador noturno que vigiava as docas marítimas. Paulino chegou-se próximo à janela da mulher desejada e chamou: Erundina, minha bela, abra-me a porta que necessito contar-te algo sobre Gumersindo. Estou deitada, Paulino. Diga-me amanhã. Pois amanhã será tarde demais. Abra esta porta agora. É rápido. Precisas saber da traição do homem que pensas amar. Com o coração aos pulos, Erundina saltou da cama, colocou um robe e foi abrir a porta para o másculo e ébrio Paulino. Ora, Paulino, vejo que estás ébrio. Bebi um pouquinho só, minha linda. Posso sentar-me? Sim, fica à vontade, mas sejas rápido. Meu filho pode acordar. Aí abre um berreiro e não sei se conseguirei fazê-lo dormir novamente. Que mentiras tu queres me contar de meu fiel esposo? Digo-te que não acreditarei em uma só palavra do que disseres, confio nele. Paulino ficou imaginando o que dizer a ela, até que Hernandes lhe soprou ao ouvido. Diga a ela que o esposo diz que trabalha até às 6 da manhã, mas na verdade visita Sophie, a prostituta da 7ª rua, todas as manhãs às 5 horas. Paulino repetiu exatamente as palavras de Hernandes. Erundina sabia da atração que seu esposo tivera por aquela mulher durante a adolescência e se conturbou. Mandou, no entanto, o rapaz sair para continuar a dormir. Foi então que Onofre, tentando que a conversa continuasse, por sua vez disse: Fale para ela ir contigo até lá para ver o traidor. Aguarde aí em sua casa até às 5. Aí terás tempo para a seduzir e eu farei o resto. Incitarei a mulher da vida a espreitar o guarda exatamente às 5 da manhã nas docas, transmitindo a ela desejos imensos por ele. Paulino, achando-se muito esperto, repetiu exatamente parte das palavras de Onofre. Erundina, minha querida, para teres a certeza do que te falei, eu poderei ir contigo até as docas, às 5 da manhã, a hora que ele larga o trabalho. Tenho dentro de mim a certeza de que estarão se amando, mas o que eu não quero é que estejas triste, porque não gosto de saber que és traída e não revidas. Erundina começou a suar nervosa. Revidar? Sim, venha chorar em meu ombro, minha amiga. E logo na entrada, apanhando as mãos da jovem, continuava ele a dizer: Chega-se a mim com um abraço. Sabes que sou teu amigo, não sabes? Paulino chegou-se a ela e a abraçou, consolando-a, para fazer valer aquela mentira. Erundina começou a chorar. Miguel aproximou-se de Simeão e falou: Simeão, que cafajeste, não podemos fazer nada? Infelizmente, a mente do rapaz, embrenhada na sedução, nada ouvirá Miguel, e agora muito menos Erundina. E se eu falar com meu avô no momento, ele me ouvirá? Muito difícil será para a alma que se alarga no mal, entranhada na penumbra em que se encontra, escutar-nos. Precisamos aguardar e no que tivermos uma brecha, entraremos. Oh, mas estou quase desistindo, meu amigo. Tenho vontade de voltar para a Colônia Esperança. Calma, Miguel, aguarde um pouco mais. Faça uma prece em silêncio. Miguel começou, mas não pôde continuar com a prece, porque estava por demais sentido. Sua prece não causaria efeito nenhum, pois não seria feita com o coração, mas com preocupação. Erundina, sentindo imenso sentimento de dor, abraçou-se em Paulino como se ele fosse sua tábua de salvação. Ó, meu amigo, somente um coração como o seu para não permitir que eu seja tão grandemente enganada. Obrigada por ser assim, amigo.
Meu esposo ultimamente está um pouco afastado de mim, mas diz que é porque está cansado. Chega pela manhã e às 7 horas eu me levanto. Estamos nos separando, Paulino. Mas tenho uma solução para te dar. Nada mais importante para um relacionamento feliz que ele desconfiar de ti. Ficará com ciúmes e voltará a teus braços. Fingir que tenho outro? Não daria certo fingir. Terás mesmo que te entregares a outro homem. Oh, não poderia fazer isso. Não teria coragem de procurar alguém na rua se amo Gumercindo. Nesse caso, minha amiga, nada será melhor para que o casamento continue, e não estarás errando, porque na verdade, em tua consciência, saberás que ele foi o responsável por isto. Oh, não, ele nunca me perdoaria. Mas não precisas contar a ele. O fato de teres alguém e te sentires uma pessoa que não precisa mais dele na cama é que fará o resultado dar certo. Parecerá indiferença, não vês? Depois, bem, depois tudo permanecerá como se a felicidade viesse novamente à tua porta, e me agradecerás muito por isso. Tenho visto casos assim que foram producentes e o casal está até hoje feliz. Quem são eles? Gostaria de saber. Ora, o que te adiantaria dizer? Não os conheces, mas se vierem para esses lados, eu te mostrarei, ou tu mesmo os verás pela face feliz que irradiam, unidos e caminhando de mãos dadas. Nesse momento, Miguel acrescentou a Simeão: Simeão, nós precisamos urgentemente que meus parentes me enxerguem, para evitar que se endividam mais do que já estão. Por favor, consiga que eles possam ver-me. Simeão, sorrindo entristecido, respondeu: Meu irmão, eu tentarei, mas penso que será muito difícil. Do jeito que anseiam pelo resultado e se enrolam nos encarnados como cobras, não será fácil desmembrá-los de onde estão. Veja, contudo, a prece pode ser muito útil nesse momento. Oremos ao Pai que tudo vê, a todos ama e a tudo perdoa. Fazendo os acompanhantes concentrarem-se na oração, Simeão iniciou: Pai de infinita bondade, vós que estáis a nos ver nesse momento, vós que ouvis todas as nossas preces e que sabeis o que é bom para nós, que nos indicais o caminho da moral cristã e que, nos momentos em que mais precisamos, estáis conosco. A vós, Pai, pedimos pela libertação desses dois sofredores, que não têm repouso, alimentando intenso labor no mal, desavisados que são de conhecimento, não por maldade, mas por ignorância. Por um momento, Simeão aproximou-se do avô de Miguel, colocando sua mão sob sua fronte, e fez o mesmo em Onofre. Os dois sentiram uma sacudidela como um choque e arremessaram-se um contra o outro. O que é isso, meu filho? Sacudindo-me como se faz com um pano sujo? Não fui eu, pai, não fui eu, juro-te. Mas que coisa ruim foi essa que quase me eletrocutou? Nesse momento, Miguel chegou-se ao avô e falou: Meu avô, sou eu o neto que tanto amavas. Veja, meu avô, acorde para a verdadeira vida e seja feliz. Estranho, lembrei-me nesse momento de Miguelzinho, disse refletindo na lembrança o neto querido. Mas deixe-me, quero ficar aqui sem me perturbares. Deixe-me em paz, Sunofre. Nada viu nem ouviu. E o coloque amoroso continuava ardente. Erundina, não deves te sentir adúltera, se por só uma vez revidares a ofensa. Olha, estou aqui para te ajudar. Sabes como te sou grato pela maneira como me recebeste nesse lar, para jogar nos dias de domingo com teu esposo. Usa-me, assim ninguém saberá o teu segredo e terás feito a desforra a ele. Afinal, sou teu melhor amigo e jamais direi nada a alguém. Mas, se não quiseres, então sabes o que fazer de tua vida e deixe seu casamento acabar. Sem querer ouvir a resposta da jovem, Paulino, sabendo da carência afetiva que ela sentia pelas poucas horas do esposo em sua companhia, levantou seu queixo suavemente, enxugou suas lágrimas e beijou-a. Erundina empurrou-o, mas com o calor dos braços fortes que a estreitavam cada vez mais, deixou-se levar pelo apelo de Paulino.
mas influenciada pelos espíritos que os envolviam e que insinuavam a ela enlevo, ardor e traição, como secreto desejo guardado há tempos em seu coração de mulher. Simeão convidou os acompanhantes a retirarem-se do local. Miguel, chateado, derramou algumas lágrimas. Por favor, jamais poderia imaginar um fato como esse. Por que ela se deixou ludibriar por aquele rapaz? Não fora só Paulino a fazê-la dobrar-se, meu irmão, mas deixando-se vibrar na baixa faixa da revolta, ela conseguiu assimilar os apelos insistentes do rapaz, e mais ainda dos desencarnados ali presentes, com o propósito ativo de saciarem sua sede. Com que rapidez mudou de ideia? Como abandonar-se assim por mentiras? No momento em que Paulino convidou-a para procurar o esposo, ela imaginou-o com a bela Sophie, e com ciúme terrível de sentir-se traída, adentrou na faixa pesada dos desculpe, irmão, de Hernandes e Inofre. Sim, podes falar, Simeão, dos vampiros. Eles merecem que os chamemos assim. No entanto, eu sei que devemos tê-los como irmãos carentes de conhecimento. Sem dúvida, devemos ter todo o respeito por desafortunados da sorte, que só erram por não conhecerem as leis do Criador, gerenciando assim suas vidas. Não entendem que somos regidos pelas leis morais e, se não a respeitamos, colocamos-nos na situação daquele que não sabe a cor vermelha do semáforo e despenca em direção à sua desgraça. Ah, meu filho, triste é a situação de milhões dos seres que não compreendem que aquilo que se faz aos outros, assim se recebe na mesma moeda, que todas nossas ações geram reações, por vezes extraordinariamente insalubres e fora da moral cristã. Somos muitas vezes os amparados e depois os que amparamos. Por isso, não devemos deixar arrefecer nossos brios, imaginando que todo aquele que peca deve ser julgado com finalidades severas. Não. Todos nós fomos um dia como esses nossos irmãos, mas na qualidade, hoje, de assistentes ou instrutores, obedecendo às regras divinas. Precisamos orar para que consigamos retirar o mal, às vezes pela raiz. Como vês, teu tio e teu avô não conseguiram ver-te, mesmo que desejasses. Quando esse tipo de coisa acontece, meu irmão, nisso se faz usarmos de outros meios. E que meios deverão ser estes? Tua voz será o que os fará acordar. Deveríamos ter pensado nela antes. Será muito difícil para ela. Queríamos evitar a ela esse tipo de coisas. Voltemos à colônia. Miguel, cabisbaixo, derramava lágrimas, penalizado com aqueles que tanto amava. Insistia em voltar, porém Simeão carinhosamente encorajava-o, dizendo-lhe que tudo um dia teria fim, e que o caminho de todos os seres era exatamente a subida aos altos cumes da perfeição, e que seu avô e seu tio estavam demorando-se na senda, contudo se encaminhariam com certeza para a felicidade. Que não se cansasse de pedir auxílio divino a eles todos os dias. Durante alguns dias, Sebastião não conseguiu resolver com os arautos angélicos, como chamava os instrutores da alta esfera, para que a avó da Lila pudesse rever e conversar com o esposo e com o filho, apesar de que ela, sempre esperançosa, pedia essa oportunidade a Adamastor na Fazenda da Felicidade, como ela própria batizara aquele local. Mas, no decorrer de algumas semanas, vinha ela descendo, acompanhada de imensa luz, para o átrio de orações da Casa Grande, onde Sebastião, Matias, Raimundo, Ofélia, Teresa, Fidelis e Anacleto se reuniam em prece com Miguel em favor dos sofredores. Raimundo, Ofélia e Teresa eram seres que deviam a Miguel sua saída do vale imundo onde estavam e agora se dispunham a colaborar com ele para a recuperação dos seus afetos. Descendo na parte central do átrio, onde esses ali se reuniam, a avó de Miguel abraçou-o, feliz por vê-lo trabalhando para o bem alheio e preocupado com seu avô e seu tio.
Oh, meu querido, como estou feliz vendo-o preocupar-se conosco e os sofredores, desconhecedores da justiça divina. E como fiquei satisfeita por receber esse mérito de poder assisti-los na dificuldade. Podemos partir agora mesmo, se desejarem, falou sorrindo, cumprimentando aqueles acompanhantes do neto amado. A reunião se desfez com Miguel sorridente e, novamente, os que o acompanharam antes foram levando a nobre senhora para a audiência que levariam a termo final, ajustando e finalizando a tarefa por eles admitida, depois da prece das 6 horas da tarde. Mas, Simeão, perguntou Miguel, se eles não chegaram a me ouvir, como então ouvirão minha avó? Não lembras, meu irmão, que o amor pode fazer milagres? A senhora Dalila é de fato uma pessoa que sabe amar seu próximo. E com a eleição do auxílio aos afetos do seu coração, certamente a acolhida dos mesmos a ela não será como a nossa que, praticamente, falhou. Esperemos que dê certo, desta vez não poderemos falhar. Voltando em Amsterdã, Simeão procurou com os acompanhantes novamente o local onde poderiam estar os dois desafortunados, Hernandes e Onofre. Desta vez não os encontraram nos pubs nem na residência de Paulino, mas em um bordel próximo à cidade. Simeão, como faremos para que minha avó chegue-se a eles? Ela deverá entrar neste antro de perdição? Não, meu irmão, esperaremos aqui fora a noite acabar e aguardaremos eles voltarem para o reduto que consideram seu antigo lar. Mas nossa antiga casa já pertence a outros senhores. No entanto, eles não percebem isso. Veem-na como se lá nada tivesse mudado. Os móveis, os objetos, as tapeçarias, os adereços, tudo permanece fixado em suas mentes de tal maneira que é assim que enxergam. Quando as primeiras restas solares começavam a banhar as casas de Amsterdã, o grupo viu-se aproximarem da antiga residência os dois homens cambaleando como se muito tivessem bebido, abraçados um no outro. Diziam: Que noitada, não, Onofre? Gostaste, meu filho? E viste a senhora de cabelos dourados, que beleza? Sim, mas me atirei nos braços de Doralinda, dócil e meiga, mas voraz como uma gata. Bem, agora descansemos. Subamos aos nossos dormitórios. Não entendo como esse tipo de coisas pode acontecer se eles nada beberam, Simeão, falou Miguel indignado. Ora, assim como o fumo, o alimento e a bebida também são inalados pelos espíritos que se comprazem em alimentarem-se e beberem o fluido que delas exalam. Nunca viste uma maçã murchar do dia para a noite? Significa que seu fluido vegetal foi-lhe retirado para ser sugado. Por isso, é-nos importantíssimo a oração antes das refeições, quando estamos encarnados, se desejarmos realmente nos alimentarmos com todas as propriedades nelas encontradas.